Oi, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez para um programa do nosso 11Cast. Antes de começarmos, eu peço que vocês se inscrevam, compartilhem, comentem e curtam o nosso programa. Vamos falar de fisioterapia. Essa atividade que, um pouco antes até da Covid-19, já estava em alta. Depois desse problema que tivemos aí de 2020 a 2021, incrementou muito mais a atividade do profissional dessa área, e por variadas razões. E para isso a gente vai conversar um pouquinho com o Renato, que está aqui na minha frente, o Renato Almeida, que é um profissional da área, e vai falar para todos nós aquilo que a gente vai apresentar para ele aqui como indagações, como dúvidas e tudo mais. Tudo bom, Renato? Se apresente aí, antes de mais nada, para nós. Pronto. Boa noite. Tudo em paz, tudo tranquilo. Agradecer imensamente o convite, tá? Estar aqui novamente nesta casa que eu passei a apreciar desde o momento que eu conheci a equipe aqui do 11Cast. Estar aqui agora com vocês nesse podcast de vocês do 11Cast, muito me deixa honrado e estou aqui. Vamos lá trazer informações para as pessoas. Vamos nessa, vamos bater um papo bem legal aqui. O prazer é recíproco da nossa parte. Obrigado. Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Fisioterapia. A fisioterapia, eu queria que você falasse um pouquinho dessa profissão que você abraçou, e a importância da mesma para uma série de problemas que as pessoas apresentam, enfim. Eu lhe confesso que em épocas pretéritas eu tinha uma certa restrição à fisioterapia, né? Eu achava que não era tão curativa assim, não proporcionava alívio para as pessoas que tinham problemas de articulação e outras complicações mais. A partir do momento que eu tive que fazer, eu observei a diferença e o resultado em curto espaço de tempo. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais. Perfeito. Sobre isso. Mas antes de nós começarmos, né, a falar sobre o que é a fisioterapia, principalmente em território nacional, esta sua fala, ela traz muito aquilo que eu sempre digo, principalmente para os alunos que estão estudando, estão na graduação, que o público em geral, ele só vai passar a conhecer a importância de uma profissão, no caso da fisioterapia, na hora que o profissional mostrar o seu valor. E aí, geralmente, tem uma frase que eu sempre digo quando eu fecho os conteúdos, seja em aulas, seja em apresentações, enfim, mas hoje eu vou começar falando dela, que é o seguinte: ninguém é insubstituível, mas pode se tornar imprescindível. E para isso, pensando numa formação, pensando numa graduação, em se tornar um profissional, no caso da área da saúde, como fisioterapeuta, é o estudo constante, o aprimoramento constante que vai permitir que isso aconteça. Né? Certo. Então, fisioterapia no Brasil é uma profissão recente, vamos dizer assim, ela é relativamente recente, porque o dia da fisioterapia e da terapia ocupacional, porque essas duas profissões, no atual momento, elas são regidas pelo mesmo Conselho Federal, que é chamado de COFITO, então é Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, são duas profissões distintas, mas que ainda no momento são regidas pelo mesmo Conselho Federal. Essas profissões foram reconhecidas mesmo, né, como atuações profissionais em 13 de outubro de 1969. Então, se a gente for calcular, né, não tem tanto tempo como outras profissões de outras áreas, como humanas, exatas. Anos, né? Isso é bem recente. Então, como outras áreas, outras profissões da área de humanas, exatas, até mesmo da área de saúde, são profissões relativamente recentes. Por respeito e por questões éticas, não vou me ater aqui a questões da terapia ocupacional por não ser desta área, mas também é uma área fantástica que contribui e muito para a sociedade em vários aspectos. E aí vou me ater, claro, aqui a questão da fisioterapia. Então, atualmente,
uma pessoa, para se tornar fisioterapeuta, ela vai cursar uma faculdade de aproximadamente 4 anos e meio a 5 anos. Isso vai depender de como essa carga horária é distribuída ao longo deste período. Tradicionalmente, vamos dizer assim, aquela primeira metade do curso são as disciplinas básicas, que vai alicerçar, que vai dar todo o suporte para aquele conhecimento fisiológico do que o indivíduo apresenta de forma sadia, para que depois, a partir da metade do curso, venha a questão fisiopatológica, entender como os acometimentos teciduais ocorrem, para unir o conhecimento do que é estar sadio com o conhecimento de como um tecido orgânico, um tecido do corpo, ele é acometido, para a partir daí lançar a mão das terapêuticas, das intervenções relacionadas à fisioterapia. E aí, geralmente, no final do curso, os últimos 2 anos, é feito tão somente de estágios. Estágios curriculares em ambiente de clínica escola, ambiente ambulatorial ou na parte hospitalar. Quando um fisioterapeuta ele se forma realmente bem generalista. Então, quando um fisioterapeuta recém-formado entra no mercado de trabalho, ele basicamente estará apto a atender de tudo. Então, eles podem atender, por exemplo, abrangendo aí, a nossa profissão, ela tem 17 especialidades. Né? O nosso Conselho Federal, ele reconhece 17 especialidades, que vão abordar, de uma forma bem global, todos os sistemas orgânicos. E quando a gente fala de sistema orgânico, nós estamos falando aí de sistema nervoso, a parte neurofuncional, sistema cardíaco, respiratório, digestório, a parte articular e muscular, que é a chamada neuromusculoesquelética. E aí tem outras questões ligadas à fisioterapia do trabalho, fisioterapia e ergonomia, fisioterapia na saúde da mulher, a parte uroginecológica, acupuntura, fisioterapia aquática. Então, assim, realmente é um leque de opções que o fisioterapeuta tem para se especializar depois que se forma. Então, ele acaba se formando generalista e vai afunilando, ele vai, né, estreitando o seu conhecimento e acaba, ao longo dos anos depois, se direcionando, se atendo mais a atenção mesmo para uma outra área que estejam associadas. Como, por exemplo, eu atuo, agora no final de dezembro de 2024, vou completar 21 anos de formado, e ao longo desse período sempre atuei basicamente na área de ortopedia e traumatologia, tratamento de lesões musculares e articulares, a parte desportiva e a parte da acupuntura, o uso da acupuntura para analgesia, para redução da dor, principalmente, e questões de processo inflamatório. Então a tendência é essa, o fisioterapeuta ele tende a se especializar numa área, e aí, como eu falei anteriormente, no início ele passa de generalista e acaba sendo cada vez mais especialista, acaba sendo mais específico em relação à sua área de atuação. Tá. Eu queria tirar uma pequena dúvida, que é o seguinte, a fisioterapia é uma área da saúde que ela, segundo eu li já alguma coisa, ela previne, diagnostica e trata. Isso. Não é isso? Exatamente. Sobretudo essas disfunções de movimento. Isso. Tá? Agora, como é que porque costumeiramente você vai para um profissional da área de saúde, sei lá, ortopedista ou qualquer outra especialidade, ele é que vai recomendar, ele que vai direcionar você para fazer fisioterapia, ele faz lá não vou chamar de receita, uma requisição e tal. Então, como é que o fisioterapeuta, ele diagnostica, tá? Isso. E ele previne? Quer dizer, isso não é função de outro especialista, um médico no caso? Como é que se dá essa junção aí dessas duas coisas? Perfeito, vamos lá. Vamos organizar algumas informações, né, para que isso chegue adequadamente para o público. O fisioterapeuta, ele é responsável, isso com respaldo pelo Conselho Federal, reconhecido, né, no âmbito federal, ele é responsável pelo chamado diagnóstico cinético funcional. Ou seja, é o diagnóstico relacionado aos aspectos dos movimentos, não somente articulares, mas todas as demandas ligadas, como eu falei, sistema cardíaco, respiratório, digestório, sistema nervoso, todos os sistemas do corpo, com o objetivo de avaliar a funcionalidade, como o organismo se comporta diante das chamadas AVDs, atividades da vida diária, ou AVPs, atividades da vida prática daquele indivíduo. Então, é um profissional de primeiro contato, né, desde que seja feito um diagnóstico específico do ponto de vista fisioterapêutico, com atuação no ponto de vista da área, né, eticamente falando. O profissional da medicina, de qualquer área, e acaba sendo assim, muito associado com a parte ortopédica, mas cada vez mais, ainda bem, outros profissionais da medicina, né, de outras especialidades têm visto a importância da fisioterapia nos seus pacientes, como na parte da oncologia, da cardiorrespiratória, da terapia intensiva, da cardiologia
da cardiologia, perdão, da neurologia. Então, esses profissionais médicos, eles têm o conhecimento no aspecto nosológico, que é a questão do acometimento tecidual e como essa estrutura afetada compromete a função. A avaliação da função, como ela deve ser executada de forma adequada, isso entra no âmbito oficialmente do fisioterapeuta. Então, por exemplo, é um paciente que é diagnosticado com, por exemplo, um câncer com metástase óssea por um oncologista. Esse oncologista ele vai dar um CID, ou seja, um código, CID-11, né? Identificador da doença. Isso, a classificação internacional da doença. O fisioterapeuta, assim como outros profissionais de saúde, se utiliza de uma classificação chamada de CIF, que é Classificação Internacional da Funcionalidade, reconhecida também oficialmente por diversos conselhos federais de outras áreas da saúde. No âmbito da fisioterapia, essa CIF nós vamos avaliar 4 aspectos, que é a estrutura, que foi avaliado do ponto de vista médico, vamos avaliar a função, que é uma avaliação independente do fisioterapeuta em qualquer área de atuação, a atividade e a participação. Então, por exemplo, um paciente que teve uma entorse de tornozelo, desceu um paralelepípedo na rua, torceu o tornozelo, teve uma entorse. Ele tem uma estrutura comprometida, essa entorse gera um comprometimento de determinadas funções do seu cotidiano, laborais ou recreacionais. Isso vai comprometer de alguma maneira a atividade dele neste cotidiano e a sua participação nesses aspectos. Então veja que a partir do momento que existe um CID, um código, uma classificação internacional da doença que é dada pelo médico, do ponto de vista nosológico, de lesões estruturais, aí vem a CIF e o fisioterapeuta, como outros profissionais, mas está aqui falando de fisioterapia, que vai diagnosticar do ponto de vista da funcionalidade através da CIF, né? Então assim, por ser profissional de primeiro contato, a princípio, um fisioterapeuta ele não precisa de uma requisição de um médico para que a fisioterapia... Ele pode diagnosticar do ponto de vista cinético-funcional. Então, por exemplo, eu como fisioterapeuta, eu não vou afirmar que um paciente tem uma lombalgia. O médico vai dar lá um código, CID, aí vai dar um código, lombalgia, dor na lombar. Quando o paciente vem para o fisioterapeuta, eu vou fazer testes específicos, do ponto de vista de ligamentos, cápsulas articulares, músculos, movimentos, força muscular, vou testar a sensibilidade da pele, sensibilidade dos nervos, vou testar reflexo dos tendões que passam por determinada articulação, eu vou fazer uma série de testes, utilizar escalas funcionais, e aí aquela lombalgia, cujo diagnóstico estrutural foi dado pelo médico nosológico, o aspecto funcional vai ser denominado pelo fisioterapeuta. Então, por exemplo, uma disfunção da região lombar comprometendo o movimento específico e alterando a função deste indivíduo de trabalhar sentado, de trabalhar em pé, de executar determinada função. Então, eu vejo sempre como 2 partes complementares, porque um profissional vai entender bem da estrutura, outro profissional vai, baseando-se na estrutura, vai entender bem da função, e esses 2 aspectos, quem mais vai sair ganhando vai ser o paciente, com uma boa avaliação médica, uma boa avaliação fisioterapêutica. Lembrando que muitas vezes essa avaliação fisioterapêutica pode não depender da avaliação médica, assim como essa avaliação médica pode direcionar para outros profissionais que não sejam o fisioterapeuta. Como, por exemplo, ele pode direcionar para um nutricionista, pode direcionar para um educador físico, mas todos esses profissionais também, educadores físicos, nutricionistas e outros da área da saúde, têm a sua total autonomia, a sua total independência na atuação. Caso esses entendimentos do médico e do fisioterapeuta divirjam, de quem é a palavra final? Pronto, essa pergunta é extremamente importante. Eu ia fazer justamente essa pergunta. Perfeito. Aí a gente vai se valer, por exemplo, da questão da coerência, né? E aí aquilo que a gente diz sobre a interdisciplinaridade. Então, por exemplo, vou pegar um caso real, tá? Eu estou com um paciente agora que fez uma ressonância magnética no joelho. Um paciente com umas questões reumatológicas. Então, ele tem uma doença reumatológica que compromete articulações e músculos de uma maneira um pouco mais específica do que tão somente ortopédica. E aí, o paciente estava bem, né? Ele tão somente fez essa ressonância como um controle, porque ele passou um período internado no hospital por outras demandas, e ele precisou fazer essa ressonância como se fosse um controle, para averiguar. Ele estava sem dor, né, fazendo fortalecimento comigo, estamos fazendo esse fortalecimento, esse treino do andar, do voltar a andar, do gestual, do senta e levanta, de ele realizar atividades como sentar na mesa, sentar na cadeira do escritório, sentar no vaso para
fazer suas necessidades fisiológicas, enfim. E sentar no carro, que ele voltou agora a dirigir depois de um bom tempo sem conseguir fazer isso, perfeito. À medida que foi feita a ressonância, apareceu lá lesão de menisco, lesão de ligamento cruzado anterior, lesão de ligamento cruzado posterior, lesão de ligamento colateral, ou seja, a função do paciente não estava afetada. Mas veja que pela ressonância, a estrutura está. E aquela questão que um ortopedista ele diagnostica a lesão estrutural e o fisioterapeuta, a partir dessa lesão estrutural, ele vai avaliar a função. Então, a função do paciente ela não está comprometida, apesar dessa ressonância mostrar um monte de achados. E aí vem um grande desafio, principalmente nos tempos atuais, onde a informação está chegando muito veloz, principalmente por questões de redes sociais, que na ciência já está sendo, né, já foi muito e já está sendo cada vez mais estudada a questão da catastrofização. O nosso córtex cerebral, a nossa massa cerebral, quando você fala algo da maneira que é falado, isso pode gerar alterações endócrinas, alterações metabólicas, alterações circulatórias, respiratórias, alterações comportamentais por causa do que foi falado. Como, por exemplo, nesse paciente ele falou assim, Renato, você acha o quê? Eu falei, olha, pacientes, é o seguinte, nós estamos fazendo exercício de fortalecimento para a coxa? Estamos. Você está caminhando? Estou. Você está fazendo exercício para fortalecimento de todos os grupos musculares que saem do quadril até os pés? Estou. Você está sentindo dor? Não. Pronto. Funcionalmente, a sua articulação está adequada, funcionalmente. Existem lesões estruturais que, a partir do momento que seja feita uma cirurgia, pelo que eu li, pelos testes que eu fiz e pelo que eu li no laudo da ressonância, aqui seria uma artroscopia para cuidar desse menisco e do ligamento cruzado anterior e posterior. Só que ao fazer isso, a gente vai ter que fazer todo um tratamento, intervenções terapêuticas visando a recuperação desse joelho pós-cirúrgico. Mas vamos analisar aqui alguns aspectos. A idade que você se encontra agora, você não vai, acredito, exercer atividades esportivas que venham a solicitar tanto a articulação, que estamos aqui, né, discutindo sobre ela, a questão do joelho, falando com ele. Enfim, então vamos botar aqui esses pingos nos is para ver se é coerente fazer ou não essa cirurgia. Pronto. Na hora que ele foi para a consulta com o ortopedista, ele começou tudo isso com o ortopedista. E aí, nessa comunicação, eu e o ortopedista falou assim, ó, concordo. Eu acho que o custo-benefício pelo quadro clínico do paciente, como o joelho está e como ele está respondendo à recuperação, toda a intervenção terapêutica feita pela fisioterapia, ele vê que o tratamento cirúrgico ele não será necessário. Então, a gente vai fazer o chamado tratamento conservador, que é quando um tratamento ele não é cirúrgico, com fisioterapia, se necessário, medicamento, um suporte nutricional, terapia comportamental com psicoterapia, com psicólogo. Então veja que, do ponto de vista interdisciplinar, quando todas essas lacunas são preenchidas, muitas vezes vai ter necessidade de fazer cirurgia. Muitas vezes não vai ser necessário, a gente vai tratar do ponto de vista conservador. E aí cabe, sim, realmente, né, eticamente respeitando cada um a sua área, a área do colega, haver essa interação entre, nesse exemplo aqui, um médico, um ortopedista, um fisioterapeuta, ou um médico nutrólogo com um nutricionista, um neurologista com uma psicóloga, um psiquiatra com um psicólogo. Acho que mais do que nunca, a partir do momento que cada um conhece bem a sua área, nessa interlocução, né, apontando realmente para que lado vai o tratamento, quem sai ganhando realmente é o paciente. Agora, de qualquer forma, isso aí também depende de uma série de circunstâncias, né? Então, com relação à pergunta que o Felipe te falou, deixa eu dar um prolongamento aqui e tentar, digamos, não contrapor, mas sim, claro, conversar aqui. Um profissional, tá, qualquer que seja ele, um fonoaudiólogo, ortopedista, qualquer dessas outras especialidades que lhe encaminham para o fisioterapeuta, encaminha também, via de regra, com quantidade de sessões que você vai realizar. Ele não apenas encaminha, ele define o que é que você tem que fazer com esse seu paciente. Então, essa quantificação assim, tá, que é passada para o profissional, isso também não pode gerar um certo, não vou dizer discordância, mas uma não equivalência. Por exemplo, hoje em dia, na medicina, é voz comum que você nunca deve confiar plenamente em um profissional. Quando você recebe aquela informação, seja lá de que doença for, enfermidade, enfim,
sempre é bom consultar um segundo, um terceiro, para ver a opinião de outros. E, via de regra, nem sempre há essa concordância, até porque a medicina é uma ciência natural, não é ciência exata. Não é verdade? Então, não existe uma verdade absoluta, existem pontos de vista, opiniões variadas, não é? E como é que você faz essa mediação? Quando você recebe aquele documento que propõe lá o seu futuro paciente de fazer uma quantidade X de cada procedimento que você costumeiramente faz. E aí, como é que fica aí? Como é que você equaciona isso? Porque o paciente não pode ser prejudicado, ele pode sair lá com dúvida. Ah, doutor, não estou me sentindo bem, eu acho que não fez efeito, não sei o quê. Isso pode vir a acontecer, né? Sim. Não é que aconteça costumeiramente, mas eu estou até falando uma coisa que eu nem sei. Você pode falar muito mais do que eu, mas eu acredito que aconteça efetivamente, né? Sim. Nós temos bons profissionais em todas as áreas. Temos profissionais medianos e temos profissionais ruins em todas as áreas. Sim. Né? Do nível superior, do nível técnico, que for. Essa questão da quantificação da quantidade de sessões de fisioterapia que são direcionadas por profissionais da medicina, elas são válidas quando se trata de questões de convênio. Então, os convênios é uma questão mesmo documental, né? Isso está ligado à Agência Nacional de Saúde. Então, na hora que um paciente que ele teve um entorse do tornozelo, então se ele for, nesse exemplo, se ele for ser atendido por convênio numa clínica, é necessário o CID sobre aquela lesão, vai dar um código, e essa quantidade, ao entrar em contato com o convênio, eu falei, vou fazer a sessão, vou precisar de fazer 10 sessões de fisioterapia para o tornozelo na clínica tal, no consultório tal. Que é o número mágico, né? Isso, 10. Exato. Né? Eu tenho observado isso, que eu já fiz uso, e sempre é 10 de acupuntura, 10 de outra coisa, não é verdade? E muitas das reversões das disfunções podem durar menos do que 10 ou podem durar mais, quando mais guias são necessárias serem emitidas, enfim. A questão da prescrição, né, da conduta, isso é um tópico até muito discutido no meio da fisioterapia, que a gente até alerta. Eu já fui conselheiro ético de determinada gestão do nosso conselho, no caso da 7ª região aqui da Bahia, né, e que envolvia Sergipe, que também já agora tem seu conselho próprio, o pessoal lá do estado de Sergipe. E na época nós discutimos muito sobre isso. Em que sentido? Na hora que um fisioterapeuta ele recebe uma solicitação médica, com um CID e uma quantidade, mas este profissional ele descreve as condutas, isso acaba implicando em exercício legal da profissão. Porque quem conhece de condutas médicas é o médico. Quem conhece de condutas nutricionais é o nutricionista. Quem conhece de questões de terapia comportamental é o psicólogo. De questões medicamentosas para esse aspecto, o psiquiatra. E quem entende de condutas fisioterapêuticas é o fisioterapeuta. Então, na hora que o profissional da medicina ele coloca assim, prescrevo 10 sessões de fisioterapia para entorse no tornozelo para Renato Almeida realizar fortalecimento de musculatura da panturrilha, aumento de amplitude de movimento do tornozelo, fortalecimento da coxa. Então, ele está sugerindo, orientando que condutas sejam feitas na fisioterapia. Então, pensando em exercício profissional, isso acaba se tornando legal. Do mesmo jeito que eu não vou chegar para um paciente e falar assim, ó, eu quero que você tome esse medicamento com essa dosagem, tantos miligramas, de manhã, de tarde, de noite, eu vou aqui ver se eu preciso fazer uma cirurgia em você, enfim. Então, eu sempre afirmei, por ser acupunturista, porque a acupuntura passou por bastante questionamentos em relação à interdisciplinaridade na execução, né? Sempre se discutiu, se debateu no Brasil, principalmente nos últimos 20 anos, quem pode fazer acupuntura, né? E fica Conselho Federal de Medicina com o Conselho Federal de Fisioterapia e de outras profissões nesse embate, quando, na verdade, deveria se discutir sobre uma formação mais sólida dos acupunturistas. Uma formação onde realmente abraçar essa questão neurofisiológica da repercussão, da inserção de uma agulha no corpo e como isso vai repercutir no organismo. Então, mais do que ficar questões de classes, como você falou há pouco de forma acertada, a gente tem que focar no paciente, que é o nosso principal foco. Quem se torna profissional de saúde, o foco dele é o paciente, é o bem-estar do paciente. Então, o ato médico ele é importante. E pela minha experiência de 21 anos já como fisioterapeuta,
até, né, como falei, vou estar completando daqui a pouquinho, no final desse ano, o ato médico foi importante, porque ele permitiu que os aspectos ligados à profissão médica fossem organizados, fossem adequados. O que aí eu particularmente discordo, e eu conheço profissionais fantásticos em todas as áreas, principalmente na medicina, né? O que eu discordo tão somente é que determinados trechos, determinadas partes do ato médico ao longo dos 20 anos, o objetivo era cercear, era limitar a atuação de outros profissionais, o que outros conselhos não estavam fazendo em relação à medicina, né? Então, por exemplo, chegou um período que se discutiu sobre quem deveria dar o diagnóstico nutricional, se era o médico ou era o nutricionista. O diagnóstico fisioterapêutico, se era o médico ou o fisioterapeuta. Então, essa questão da autonomia profissional, desde que não invada eticamente a autonomia do outro... A palavra é essa, invasão, né? Exatamente. Eu ia falar isso. É. Agora, você também é acupunturista? Isso, sou. Aí é que tá. A acupuntura funciona efetivamente ou é um paliativo? Eu estou te perguntando isso porque eu já fiz acupuntura e não resolveu nada do meu problema. Muito pelo contrário. Me causou uma péssima impressão, porque foi feito numa clínica, tá? Plano de saúde. E o profissional não era fisioterapeuta. Ensinaram lá para ele assim, não sei quanto tempo levou, ele lá enfiava as agulhas, tal, machucava, sangrava. Me causou uma péssima impressão, não resolveu nada do meu problema. Eu voltei a tomar remédio, que eu tenho uma neuropatia periférica nos pés, eu tomo pregabalina. Pelo menos estacionou meu problema, não agravou, né? A acupuntura eu não senti nenhuma melhora. Mas o que você esperava que acontecesse não aconteceu. Eu tive uma decepção. Eu achei... É o seguinte, uma coisa é você entender a realidade dos planos de saúde, né? Sim. É melhor um plano de saúde do que nada. Mas um plano de saúde é um SUS melhorado. Isso é a minha opinião. Respeito a opinião de todo mundo e tal. Porque os planos de saúde, você vê que é uma constante esse tipo de conflito com advogado, de juiz interferindo e tal. Os planos de saúde, apesar de serem muito mais capitalizados do que o SUS do ponto de vista financeiro e atender uma população bem inferior ao SUS, eles também não têm uma atuação de uma maneira geral. Não vou dizer todos, eu também não sou radical, mas para você ter um plano de saúde bom aí, com clínicas, com hospitais, assim, cada vez está mais difícil. Mais raro. É mais raro acontecer isso. Para você fazer acupuntura, você teve que se especializar. Exato. Né? Isso. Não é uma coisa de você sair botando agulha lá e tudo mais, né? Exato. Então, assim, desde já eu fico sentido porque são situações como esta que você relatou que fazem a seguinte situação acontecer. Eu sempre digo que a confiança numa intervenção terapêutica, numa pessoa, numa profissão, numa conduta, a gente leva tempo para alcançar. Mas para essa confiança ser perdida é um estalo de dedos, um piscar de olhos. E as situações como esta, infelizmente, comprometem a função de outros acupunturistas, assim como eu, que eu sei que seguem todos os preceitos e contemplam o que realmente a intervenção terapêutica chamada acupuntura realmente faz. Um dos grandes problemas, não só da acupuntura, não só da fisioterapia, em relação a várias questões ligadas à saúde, são as promessas de que toda intervenção resolve tudo. Todo tratamento reverte tudo. Então isso que a gente precisa, é uma das coisas que eu mais converso com o paciente. Porque na hora que a gente entende as limitações de cada intervenção, eu não me frustro como profissional e não frustro o paciente em relação ao resultado. Por exemplo, se você me perguntar assim, Renato, a acupuntura é ideal para quê? Eu lhe afirmo, baseando-se em literatura científica, as melhores meta-análises, as melhores revisões sistemáticas, os melhores desenhos de estudos que acontecem, a acupuntura para dor, analgesia, principalmente da região lombar. É uma das melhores técnicas, já está aí na colaboração com a Cochrane, já está nas principais revistas, nos principais periódicos, como falei, meta-análise e revisões temáticas. E para outras condutas, outras demandas, outras disfunções, aí tem que analisar o perfil do paciente, a característica da disfunção. Aí recomenda-se outras terapêuticas. Aí recomenda-se outras terapêuticas. Pode atuar em questões cardíacas, respiratórias, ou outras no corpo, além do que a Renata está dizendo sobre analgesia, redução da dor e questões de processo inflamatório? Pode. Pode.
Não estou falando que sim. Pode, é uma suposição. Porque na hora que eu pego, por exemplo, vamos dizer que o Felipe ele está com a dor na lombar. E aí eu pego e falo assim, Felipe, quantos anos você tem? Aí ele me fala. Eu falo assim, olha Felipe, eu vou fazer a acupuntura em você. E eu gosto de fazer isso com os pacientes porque foi feito um estudo científico, meta-análises, revisões sistemáticas, que mostraram que pacientes, gênero masculino, com essa faixa de idade, com a característica semelhante à sua, a acupuntura foi uma das melhores terapêuticas, das melhores intervenções terapêuticas. Mas se, por exemplo, eu me baseasse em estudos que trataram mulheres na quarta, quinta década de vida, todas depois de terem sido gestantes, e essa lombalgia melhorou com a acupuntura. Esse público do estudo é o mesmo público do meu paciente que está na minha maca, no meu consultório? Não é. Então, o estudo ele afirma que aquela intervenção foi ideal para aquele público do estudo. Eu não tenho certeza se vai ser ideal para o público que está na minha maca, que está na minha frente, por mais que tenham semelhanças de gênero, de massa corporal, no caso de peso. Ou seja, então, na hora que a palavra mais adequada não é falar assim, a acupuntura resolve determinada disfunção. A acupuntura se mostra como uma intervenção que tem a possibilidade de abranger o que o paciente precisa. O que esse paciente precisa, o que aquele precisa. Porque na hora que eu falo isso, eu sei que para isso aqui eu vou utilizar, porque foi testado, foi evidenciado cientificamente, e para outras questões não. Aí para uma dor no ombro, um exemplo, bom, a acupuntura mostrou que para a dor no ombro não é tão efetivo, mais efetivo é se for tratamento conservador não cirúrgico, fortalecimento. Então já fazer mais um fortalecimento, um trabalho de cervical, de pescoço, de cintura escapular, de costas, de dorso, de coluna. Então para cada disfunção do corpo existem intervenções que são mais específicas, porque assim foi testado e assim ficou evidenciado. E aí situações como a sua, que novamente eu falo que me deixam, né, entristecidos, porque na hora que se promete que a acupuntura faz tudo, é porque quando não contempla, quando não preenche a lacuna de um paciente, aquela confiança que levou-se um tempo para alcançar com aquele paciente, ele vai sair do consultório com razão, fala assim, a acupuntura não serve. Eu vou fazer um direcionamento aqui para um assunto que eu acho que é bastante assim polêmico, né? Principalmente para os jovens profissionais da medicina, que são muito idealistas e tal. Então, por exemplo, a acupuntura é uma medicina milenar. China, Japão e outros países aí. A gente sabe disso, ouve falar o tempo todo. Tal. A prática da medicina há 3.000 anos, passado, 4.000, 5.000, via de regra se romantiza muito. Se fala que essa medicina, até hoje, ela produz efeitos milagrosos, etc, etc. Aí eu coloco a seguinte questão. O conhecimento humano é evolutivo. O que se sabia há 3, 4, 5.000 anos passados, eu acho que hoje já se sabe muito mais. Então, vivia-se com aquele tipo de medicina, né, que era utilizado por povos antigos, até porque não havia medicina do Ocidente ou a convencional, né, tradicional e tal, enfim. Então, essa coisa assim, me parece um pouco assim, meio que uma panaceia, sabe? Por exemplo, a tal da acupuntura. Você acabou de dar uns exemplos, eu me lembro que lá, quando eu estava fazendo os pés, tinha uma senhora que ela fazia das duas mãos, que ela parece que tinha uma neuropatia nos membros superiores. O meu era inferior, membros inferiores e tal. E ela comentava comigo que ela não conseguia abrir a mão direito. E ela já estava lá um bom tempo e tal. Eu acho que isso é típico exemplo do que você acabou de falar, que se pode aplicar mais para determinadas situações do corpo, né? Porque você mexe com nervos, né? Isso. Com tendões, talvez, não sei, que se interconectam e tal. Pode ser que aqueles atritos façam um maior efeito em determinada região do seu corpo. E outras não. Não sei se eu estou interpretando bem o que você quis me dizer. Corretíssimo. Entendeu? Então eu vejo assim. Agora... E aí me permita, eu vou dar um exemplo consolidando o que você acabou de falar. Eu sempre falarei, sempre afirmarei. Sou eternamente grato a todos os meus professores. A acupuntura no Brasil é uma pós que dura 2 anos.
São 24 módulos. Então temos ali um fim de semana de acupuntura ortopédica, acupuntura ginecológica, respiratória. Na hora que a gente está aprendendo, a linguagem é toda filosófica. Uma linguagem baseando-se aí na questão, né, chinesa, oriental, uma terminologia fazendo associações. Eu sempre digo que a medicina chinesa, a medicina oriental, ela se utiliza de analogias para entendermos as funções e disfunções do corpo. Mas também concordo exatamente contigo, e eu vou falar um pouquinho também sobre como foi o meu mestrado, que foi na área de acupuntura, onde eu tive na minha banca um dos maiores anestesistas desse estado, da Bahia, que nesta banca o que ele falou mostra que a questão não é a profissão do acupunturista, é o quanto ele está preparado para entender o que acontece no corpo na hora que você coloca uma agulha de aço inox esterilizada, passando pela pele e atingindo determinadas regiões. E aí o que é que eu comecei a mostrar, né? Assim, então, como eu falei, eternamente grato aos meus professores, mas tudo que eles me falaram, com o tempo, eu fui trazendo para a questão neurofisiológica. Então, se você me perguntar, se a gente conversar um pouco mais aprofundado sobre a acupuntura, você não vai me ouvir falar um termo oriental. Porque hoje eu enxergo a acupuntura como uma intervenção terapêutica que utiliza uma agulha de aço inoxidável, esterilizada, que em áreas específicas do corpo vai despertar uma informação na periferia, vai para o centro, a chamada via aferente, através de nervos sensoriais ou sensitivos. Quando chega na medula, vai ascender para o cérebro, fazendo conexões através de tratos. Então, esse trato é um conjunto de células nervosas que vão para áreas específicas do encéfalo, cérebro, tronco cefálico, cerebelo. Falando um termo assim, porque quem estiver nos ouvindo depois, se for da área, vai se identificar bastante. Quem não for, curiosamente, vai pesquisar um pouco mais. E aí, na hora que eu mando essa informação da periferia para o centro, eu gero a interpretação e uma resposta do centro para a periferia. Então, o nosso corpo, ele é todo inervado. O nervo, quando chega na pele, esta área nós chamamos de dermátomos, com esse prefixo derma ligado à pele. Então, todo o nosso corpo, ele tem áreas da pele, áreas do tecido tegumentar, que é o tecido de revestimento do corpo, que eu respondo dando informações da periferia no centro e volta essa interpretação do centro para a periferia, na chamada via eferente, que vai efetuar algum tipo de ação. Mas esses pontos podem ser escolhidos também para eu tratar disfunções orgânicas. É quando esta condução nervosa eu chamo de viscerótomo. Então, existem áreas do corpo que, ao acessar com agulha, eu estimulo essa aferência relacionada a um órgão, a uma víscera. Eu também vou ter pontos no corpo onde tem um estímulo chamado miótomo. Esse prefixo mio é de músculo. Então, pontos no corpo que, na hora que meu paciente traz a disfunção, eu vou acessar determinados músculos. Tem também a questão do angiótomo, que é o trajeto nervoso relacionado à parede de um vaso, uma artéria, uma veia ou um vaso linfático. Então, veja que o nosso corpo é uma distribuição completa de nervos que vão chegar em diferentes tecidos. Se eu entendo fisiologicamente como acontece, na hora do ponto de vista fisiopatológico, que eu interpreto, diagnostico e gero um princípio de tratamento, os meus pontos escolhidos, com todo o respeito eterno que terei pela filosofia oriental, eu não estou pensando aqui em analogias, eu estou pensando em nervo, em vaso, em órgão, em camada de pele, em circulação sanguínea, circulação linfática, em osso, em glândula, em sono, em hormônio, ciclo circadiano. Então é que eu falo que é a questão da neurofisiologia da acupuntura. Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. A analogia se utiliza na área de humanas. Sim. Quando você não tem como comprovar certos fatos sociais, certas realidades. Acho eu, na minha modesta opinião, que na medicina isso não tem efeito nenhum. Porque você tem que ter uma causa específica. Você não vai procurar por analogia. Sim. Aí é uma coisa que é disfuncional. Agora, outra questão que eu aplico aí à acupuntura, só para concluir, é a questão seguinte: o nosso organismo é algo vivo, que está em constante mutação. Ele se modifica ao longo dos anos e tal. Então, eu creio que, por exemplo, organismos assim que estão ainda no início da formação, como crianças,
tá? Você tem um resultado. Para uma pessoa que já está numa meia-idade, você tem outro resultado na acupuntura. E para uma pessoa da terceira idade, só para simplificar, você pode ter mais faixas etárias aí, eu só estou simplificando as 3. Eu acho que isso tem também resultados completamente distintos. Sim. Não é só por patologia, é por faixa etária, para configuração estrutural da pessoa, tanto óssea como de outros elementos do corpo. Isso. Eu acho que tudo isso tem que ter realmente uma análise profunda. Exatamente. Do que você chegar, não, faça acupuntura lá que vai ficar bom. Eu não creio que isso seja tão simples assim. Exatamente. Que é a questão dos estudos. Então, o nível se de um estudo conhecimento que nós temos nos nossos tempos atuais, em constante evolução, olha que nós estamos no século XXI, no terceiro milênio, olha o tanto de coisa que já se descobriu de 2000 para cá, Sim. em 24 anos, entende? Então, eu acho que a gente não pode ficar buscando lá aquela coisa lá atrás, que é um tanto quanto açucarada, para dizer, faça isso e tal. Eu acho que não é muito por aí, não. Sim, eu acho que a medicina tem que responder de uma forma mais incisiva a essas doenças que a gente tem hoje. O mundo também mudou. Sim. Né? Então, nós temos doenças prevalentes hoje em dia que, em passado mais remoto, eram muito poucas, assim, não tinham muita expressividade assim, tá? Então é isso. Então, assim, por isso que eu falei, pensou em acupuntura, tem que pensar em neurofisiologia. Como esse estímulo repercute no organismo a partir do sistema nervoso. E o exemplo que a gente deu há pouco, uma neuropatia diabética de um indivíduo a partir de 65 anos, se a literatura científica mostra que é plausível, pode ser uma intervenção possível, talvez não seja abaixo de 65, né? Uma lombalgia, como eu dei o exemplo, entre quem tem 20 e 40 anos, talvez não seja para quem tem menos de 20. Então, mais do que afirmar que a terapêutica trata determinada disfunção, é trazer a discussão sobre o que a gente fala sempre na ciência, plausibilidade biológica. Tem um respaldo biológico para isso acontecer no corpo? Tem. Vamos lá. Em que faixas de idade, em que gêneros, ou seja, em que público essa intervenção terapêutica vai ter essa resposta esperada? Pode ter em alguns, pode ter em todos, como pode ter em nenhum. Aí que as intervenções terapêuticas vão sendo mantidas, melhoradas ou extintas, de acordo com o que se mostra o público na atuação profissional. Nessas várias áreas aqui, as 17 áreas, eu achei bastante amplo, né, esse leque aqui. Nós temos a aquática, né? Você falou da acupuntura aquática, cardiovascular, essa outra a dermatofuncional. Dermatofuncional, né? Isso. Por exemplo, foi uma especialidade recente. Então, quando eu me formei, não existia essa especialidade. Ela é recente, que ela é muito bem-vinda, principalmente na abordagem de indivíduos com disfunções desse sistema de revestimento. Então, pacientes com alterações do ponto de vista da pele, então, pacientes com questões circulatórias, pacientes com questões ligadas a esse tecido de epiderme, de derme, de tecido mais ali de superfície do corpo, junto com a parte vascular, junto com a associação das outras regiões orgânicas do corpo, mas acaba sendo uma questão bem específica mesmo desse tecido de revestimento, a área da chamada dermatofuncional. E o tecido adiposo também? Também entra. Gordo, exatamente. Porque aí a terceira camada, que é a hipoderme, né, a camada adiposa, está associada a essa questão dermatofuncional, onde algumas intervenções terapêuticas contribuem junto com acompanhamento psicoterapêutico, acompanhamento nutricional, acompanhamento cardiológico, com cardiologista, com ortopedista, com psiquiatra, com endocrinologista. Digo isso porque tenho experiência com pacientes com obesidade, pacientes com índice de massa corpórea altos, né, grau de obesidade 1, 2 ou 3 pela classificação. Então veja que essa interdisciplinaridade ela vai ser bem-vinda. Então precisa de um acompanhamento endocrinológico, cardiológico, ortopédico, psiquiátrico, psicoterapêutico, nutricional, terapeuta, né, do ponto de vista da terapia ocupacional e da fisioterapia. E na fisioterapia, redução de circunferência abdominal, porque quanto menos gordura nesse ambiente do abdômen, eu tenho um melhor fluxo sanguíneo, de sangue rico em oxigênio, sangue pobre em oxigênio, eu tenho uma melhor questão da alimentação, do sistema digestório, redução dessas medidas, melhora da parte circulatória. Então, esse caminho aí é uma das atuações da fisioterapia dermatofuncional em relação ao paciente.
E temos aqui também do trabalho esportivo, a gerontologia, né? Que já é mais para idoso. E a fono? Também existem exercícios para fono? A questão do som, da mastigação, essa parte assim. As questões específicas do ponto de vista fonoaudiológico, elas são abordadas pelo profissional da fonoaudiologia, né? Raciocínios, eles se assemelham, por exemplo, questões de... a terapia fonoaudiológica existe, isso, né? Existe a profissão mesmo, né? Fonoaudiologia, toda a informação, que aí trabalha a questão de fonação, de propagação do som, questão da fala, da geração do comportamento, interpretação da fala, a questão da mastigação, e em algumas situações as profissões se encontram, como eu dou muito exemplo aos alunos, né? aos graduandos ou pós-graduandos. Vamos pegar um paciente que fez uma traqueostomia, precisou colocar um traqueóstomo, né? Então foi feito um corte. Eu até lhe perguntar isso. Né? Cirúrgico, colocou lá um dispositivo. Você acompanha, né? Isso, para melhorar esse fluxo, por algum motivo que foi analisado por toda a equipe médica, de enfermagem, todos os profissionais que participam ali daquele ambiente hospitalar, elegeram o traqueóstomo como necessário, para que esse fluxo de ar fosse mais adequado. A partir do momento que ele vai ser desmamado, se houver possibilidade que ele vai ser retirado, essa traqueia vai ser fechada e essa corda vocal vai precisar de uma reeducação. Então, essa reeducação da parte da fonação, mastigação, deglutição, a consistência do alimento que um nutricionista vai passar, se vai sair do líquido para o pastoso, do pastoso para o sólido, isso perpassa por uma contribuição do ponto de vista fonoaudiológico. Então, são profissionais que realmente andam muito de mãos dadas nesses aspectos específicos, porque essas ações, elas se intercomplementam. E aí, por que isso acontece? Porque a fisiologia toda permite isso. Então, nossa face, ela é basicamente inervada por nervos que saem da região do crânio, por isso chamar de nervos cranianos. Então, temos nervos que chegam nos músculos, nervos que chegam na língua para sensibilidade, então, nervos que chegam no labirinto, no ouvido, nervos associados à visão, ao olfato, ao paladar, à audição, aos movimentos mesmo. Então, existem condutas que vão ser feitas pelo terapeuta ocupacional, existem condutas que vão ser feitas pelo fisioterapeuta, existem condutas que vão ser feitas pelo nutricionista e existem condutas feitas pelo fonoaudiólogo. Então, por exemplo, eu como fisioterapeuta, eu preciso atuar num profissional para ele ter uma região cervical bem contemplada, região de ombros, vários aspectos específicos de articulação temporomandibular. A partir desta função, questões específicas vão ser abordadas pelo fonoaudiólogo, vão ser abordadas pelo nutricionista, vão ser abordadas pelo terapeuta ocupacional. E aí, mais uma vez, veja que dentro do nosso início de bate-papo aqui, o Renato está sempre, né, justamente pela experiência. Eu acho que ainda cabe aí o otorrino, né? Sim, o otorrinolaringologista do labirinto, imprescindível. Sobretudo. Exato. Por exemplo, eu sou professor. Então, assim, a maior parte do tempo, nos últimos anos, eu tenho exercido a função de docente. E eu tenho uma otorrinolaringologista fantástica, maravilhosa, que acompanha toda a minha família, eu, minha esposa e meu filhinho. E eu tenho uma fonoaudióloga, que ela falou assim, sua profissão é na corda vocal. Você tem que se cuidar como se cuida um cantor, como se cuida um comunicador. Então, tem exercícios específicos. Então, tem salas que eu falo para 20 pessoas, mas tem aulas que eu falo para 40. E se eu for dar aula de pós e não tiver microfone, como é que eu fico? E se eu for falar para um auditório maior? Se eu for falar para um local que o ar-condicionado não está tão bem limpo? Então, tudo isso, eu preciso dessas duas áreas, otorrinolaringologia e fonoaudiologia, com exercícios específicos, acompanhamento clínico, para que eu exerça a minha função adequadamente em relação ao sistema que eu mais uso na minha atividade laboral. E a questão da oncologia, como é que funciona? Essa área aí, de que maneira o profissional atua com a pessoa que tem câncer? Perfeito. O que tem se falado muito ultimamente, não só na fisioterapia, mas na área da oncologia como um todo, são a questão dos cuidados paliativos, né, que existe até uma formação também específica, né, grandes profissionais da fisioterapia executam essa questão em Salvador, na Bahia, no Brasil em geral. E é uma parceria muito grande com a equipe da medicina, né, a parte dos oncologistas, das oncologistas, porque aí justamente vai a partir da avaliação clínica que vai saber como vai se dar a abordagem com aquele paciente, e a fisioterapia vai promover uma prevenção de situações mais complexas ou tratamento do que já está instalado no paciente, e aí vai depender do sistema que se encontra. Então, por exemplo, se for um câncer de cabeça e pescoço, se for um câncer de face, se for uma metástase óssea, se for comprometimentos cardíacos, pulmonares, respiratórios, digestórios, se forem questões endócrinas, como já tive, por exemplo, nessa experiência com pacientes com obesidade,
uma paciente com tumor na hipófise. Uma glândula pequenininha do tamanho da unha do dedo mínimo que fica no meio de um osso, no meio do crânio. Que apesar de pequena, eu particularmente sou fã da hipófise porque ela secreta hormônios no nosso corpo, produz hormônios e joga na corrente sanguínea que basicamente controla o nosso ciclo circadiano, ou seja, tudo que a gente faz no período de 24 horas, entre o despertar e o dormir, entre o período de dia, período da tarde, período da noite. Uma estrutura bem pequena, mas super importante no nosso corpo. Então imagine esta glândula sendo pressionada numa área óssea por um tumor, aonde nenhum cirurgião, a partir do momento... E o que é que causa? Dor de cabeça ou não? Também. Desconforto? Também pelo comprometimento tecidual local, mas veja que ao comprometer uma das principais glândulas do corpo, todo o sistema endócrino, toda a parte do metabolismo é afetado. E essa paciente, eu tive experiência com ela no ambiente hospitalar que eu trabalhei durante um período, justamente o controle da massa corporal era o grande desafio. Gênero feminino, que já tem questões também endócrinas já específicas do gênero, e aí era todo um acompanhamento nutricional, médico, da psicologia, da psiquiatria para lidar com essa demanda específica. Porque a cirurgia era tão complexa que aí realmente 2, 3, 4, 5 opiniões de neurocirurgiões optaram por não abrir o crânio da paciente devido à situação que se mostrava que ele tomou naquela região. E a quiropraxia, que diz respeito à coluna vertebral, né? Isso. E que é considerada uma pseudociência. Isso. Você concorda com isso ou não? Vamos lá. Tenho grandes colegas que são quiropraxistas. Mas eles têm formação acadêmica? Não, né? Legalmente, para fazer Ele a não quiropraxia, faz não é isso? o que acontece? Ligado ao nosso Conselho Federal de Fisioterapia, o fisioterapeuta, ao se formar, ele vai fazer uma formação específica em quiropraxia. Ah, sim. Né? Então ele se forma como Mas fisioterapeuta. tem gente que não é terapeuta e faz isso. E aí, como ainda não é uma profissão regulamentada, está sendo Proliferando discutido. Exatamente. muito isso aí. Exatamente. Não Está é? sendo discutido no Senado essa questão, né, da legalidade da atuação. Tem cursos que acabam abrindo vagas para pessoas que não são fisioterapeutas fazerem a... E tem ainda formação. outras derivações do tipo cromoterapia, que é a questão das cores. Essa proliferação acaba chegando no campo místico, Sim. né? Daquela coisa de crença, acreditar Uhum. nisso, naquilo outro, ventosas, não sei o que lá, não Sim, sei o que lá. sim. E é uma deturpação completa, né? Exatamente. Você, como profissional de academia da universidade, deve ter alguma restrição a isso. E Né? aí, na hora que esses questionamentos chegam em cursos, em aulas de graduação, pós-graduação e extensão, a primeira coisa que eu faço o aluno, o pós-graduando, pensar é o seguinte: quando lhe afirmarem sobre determinada técnica, faça a seguinte pergunta: quem disse? Porque se a resposta desse quem disse foi esses autores aqui, com esse estudo que abrangeu tantos pacientes na amostra, que acompanhou por tanto tempo, a conduta realizada foi esta, a resposta foi esta, a plausibilidade tecidual biológica foi esta. É uma coisa. Mas fala assim, quem disse? Minha vizinha disse que nela funcionou. Então, entre um respaldo científico e minha vizinha que disse que funcionou, tem uma ponte aí, né? Tem um abismo. Minha mãe falou. Exatamente, né? Então, por isso que eu sempre falo, né? Aproveitar que esse canal, né, como também um serviço à sociedade. Eu queria também, Renata, com esse propósito, Né? inclusive, né? Eu queria, muita gente deve estar em dúvida. Qual a diferença entre a fisioterapia e o Pilates? Eu sei, né? Mas tem muita gente que não sabe. Seria bom você esclarecer, né? Perfeito. Pilates é um sistema de exercícios, de movimentos, utilizando equipamentos específicos, é uma formação que ele oficialmente no Brasil só pode ser feito por 2 profissionais, fisioterapeutas e educadores físicos. Porque são 2 profissões que têm cadeiras, carga horária, que aborda o sistema musculoesquelético. Professor de educação Profissional física. de educação física, exatamente. Então, quem é que pode ser instrutor de Pilates no Brasil? Então, os cursos legalmente devem aceitar somente fisioterapeutas e profissionais de educação física, que são os 2 profissionais que atuam com o movimento em suas respectivas áreas. Tipo, a educação física atua na prescrição da atividade física e o fisioterapeuta no estímulo à funcionalidade, que conceitualmente, para quem não é da área, pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Então, por exemplo,
Eu tenho muitos pacientes, quando chega na fase final do acompanhamento fisioterapêutico, que a função ela foi recuperada, eu direciono para um colega da área da educação física, para que agora a performance esportiva, para que o fortalecimento, a questão da hipertrofia, a questão da atividade física mesmo, seja eticamente executada pelo colega desta área. E aí a gente consegue, apesar de tênue, apesar de, né, de delicada, a linha que separa as duas áreas, mas na hora que a gente começa a explicar isso ao paciente, ele entende que o fisioterapeuta trabalha na devolução, prevenção da lesão, né, o controle de risco de lesão, como se fala, tem se falado recentemente, e devolver a funcionalidade, e o profissional de educação física vai trabalhar no aprimoramento com atividades físicas específicas. Agora, o Pilates, na verdade, ele previne lesões e melhora a performance, postura, etc, etc. E a fisioterapia faz a reabilitação. Eu acho que seria a diferença fundamental, né? Porque assim, ó, de uma forma muito simples. Porque tudo é exercício funcional, né? Exercício terapêutico. Então, o fisioterapeuta ele pode se utilizar, por exemplo, eu não tenho formação em Pilates. Tem fisioterapeutas que têm a formação em Pilates. Eu posso abordar um paciente com a dor na cervical, com condutas fisioterapêuticas, assim, que eu tive na minha graduação e na minha pós-graduação de fisioterapia ortotraumatológica, tratando questões articulares. Mas um fisioterapeuta que tem uma formação em Pilates, ele vai utilizar um exercício específico da formação em Pilates para alcançar o mesmo objetivo. Hoje em dia, né? Muita gente jovem já está fazendo Pilates. Isso. Como forma preventiva. Exatamente. De postura, entendeu? De se sentir melhor, digamos, intensificar a maleabilidade, agilidade, sim, a flexibilidade. A palavra mais adequada é essa. Eu sempre digo que o idoso já deixou de ser também, porque antes Pilates era coisa de pessoas já com mais de 50 anos. Sim, hoje em dia não é mais assim. Exatamente. Então, por isso que eu vejo uma certa distinção flagrante entre uma coisa e outra. Sim. Entende? Isso que você falou é interessante, porque eu sempre também afirmo algo que eu coloco os alunos para pensarem. O idoso de amanhã, ele começa a ser formado no dia que a gente nasce. Exatamente. Então, um dia a gente chega lá. Todas as nossas condutas, todo o nosso hábito, toda a nossa rotina de vida é quem vai dizer quem seremos na primeira infância, na adolescência, na vida adulta, na terceira idade, pensando aí, né, em questões de IBGE, naquela divisão ali de 65 anos em diante, classificando o indivíduo como idoso. Então, cada fase da vida, a gente vai responder de acordo com o nosso hábito. Quando a gente é criança, dada a nossa flexibilidade e mobilidade, a gente entra numa mala de viagem. Assim, todo lá, entendeu? Misturando perna com braço. Tá? Quando a gente está lá na frente, a gente mal consegue se curvar assim um pouquinho, na verdade, fazer a reverência e tal. Exato. Mas é isso. Agora, a outra distinção, tá? Academia, ginástica. Também eu acho que é um comparativo que vale a pena falar um pouquinho, né? Porque a academia tem outro propósito, sim, mas também tem fisioterapeuta, né? Isso. Em academia. Tem se tornado cada vez mais comum, ainda bem, a presença de fisioterapeutas em ambientes de academias, sim, com o objetivo de justamente otimizar as funções dos clientes, né? No caso, não são pacientes, vamos dizer assim, são clientes. Os pacientes são clientes, mas clientes que estão buscando ali objetivos específicos, como queima de massa gorda, ganho de massa magra, questão da hipertrofia, uma avaliação postural. Existem muitos indivíduos com disfunções, com dores na coluna, dores na cervical, na lombar, que pode ser por uma chamada dismetria, que seria um tamanho diferente dos membros inferiores. Então, a avaliação fisioterapêutica permite avaliar se tem diferença do tamanho do fêmur, que é o osso da coxa, o osso da perna, que é a tíbia, e a partir disso prescrever uma palmilha, um preenchimento no calçado que vai alinhar os membros inferiores, vai alinhar a bacia do indivíduo. Então, assim, somente um exemplo, né, de uma enorme, várias possibilidades de atuação, mas deixando bem claro que na academia, essa questão da preparação física, da atividade física, da prescrição, da periodização do treino é feita pelo... Agora, e com relação a essas pessoas que vão para a academia para emagrecer, para redefinir o corpo, o terapeuta não participa disso, não, né? Não, aí já envolve mais outra coisa. Isso, o educador mais físico. Questão estética, enfim, né? Isso, de saúde como um todo, mas que aí mas depende... Mas também que a pessoa quer modificar o corpo um pouco, ganhar musculatura, sim, e tal, sim. Ficar bonito ou bonita, né? Que aí passa por educador físico e nutricionista. Tá. Que eu sempre digo que a gente pode ter a melhor estrutura, mas se não tiver o melhor combustível, essa estrutura não responde.
é uma coisa que tem que estar aliada com a outra, Exatamente, né? exatamente. Agora eu queria te perguntar o seguinte, em relação à Covid, período da Covid, que foi do final de fevereiro, março de 2020 e perdurou até praticamente 2022, né? Esse período foi tenebroso aqui no Brasil e no mundo inteiro. A participação do profissional nas UTIs, nos hospitais, como é que se deu isso aí? Você chegou a participar disso? Trabalhou nessa época em hospital ou clínica, assim? Como é que você viu isso aí? Esse problema que afligiu milhões de pessoas no mundo todo, aqui no Brasil, e que muitas pessoas definharam completamente, né? Saíram dos hospitais assim, né? Eu não estou nem falando das pessoas que partiram, eu falo aquelas que se recuperaram a duras penas, sim, né? Sim. Porque eu acho assim, até hoje, eu acho que a Covid não saiu do corpo de muita gente, porque ela deixou muita sequela, muita marca visível, né? Sim. Como é que você viu isso aí para a carreira do profissional? Pronto. Nesse período de pico da pandemia, né? Ali, como você falou, março de 2020 até um período ali de 2021, eu estava no ambiente hospitalar, estava como coordenador de um setor de fisioterapia, mas não de um hospital de linha de frente, um hospital associado ao público com aumento de massa corporal, né? Pacientes com obesidade. Mas tivemos todos os cuidados necessários, porque era um público que realmente tinham comorbidades, tinham questões orgânicas que, se a Covid chegasse, ia ser complicado para a gente reverter, né? Mas aí, outros grandes colegas, grandes profissionais em Salvador, na Bahia, no Brasil, e tenho certeza que no mundo não foi diferente. O grande desafio de quem atuou na chamada linha de frente foi justamente entender como o vírus ele estava comprometendo o sistema cardiorrespiratório. Então, o grande desafio foi reverter essa condição no indivíduo, aonde ao mesmo tempo que os aspectos respiratórios e cardíacos estão acometidos, os outros sistemas também não param. Então, eram pessoas perdendo massa muscular, massa gorda, que é uma quantidade de gordura importante no corpo, pessoas alterando o aspecto comportamental, o aspecto digestório. Quantas pessoas não se queixaram de perda do olfato, que a gente chama de adisnomia, que é uma impossibilidade, nesse caso, do nervo ligado à parte olfatória de perceber o olfato. Quem não sente cheiro, não sente sabor. E aí isso começou a modificar as dietas das pessoas. E as pessoas se nutrindo menos era uma porta de entrada para o sistema imunológico baixar e ficarem adoecidas com outras coisas além da Covid. Então veja que o sistema realmente ele foi complexo, ou seja, a abordagem da Covid, do coronavírus, ele foi complexa porque a partir de uma questão orgânica, outras associadas ao mesmo tempo ou que vieram logo depois, pegaram indivíduos realmente muito comprometidos, muito alterados. Por que a fisioterapia se destacou tanto neste período, né, assim, para o público em geral? Principalmente o público que não conhecia tanto a questão da atuação fisioterapêutica nesse aspecto. Porque existem intervenções, existem tratamentos da fisioterapia que geram fluxos, né, pressões específicas através de exercícios, ventilação mecânica ou aparelhos também específicos, aonde esta ventilação, essa passagem do ar, ela é mais adequada. Ela se mostra mais adequada. E se esta ventilação, se essa chegada do ar é de forma mais adequada, consequentemente, toda a resposta fisiológica para o acoplamento desse oxigênio na célula sanguínea, que ocorre lá no pulmão, para depois voltar para o coração e ser distribuído pelo corpo, também vai se mostrar de forma adequada. Então veja que na hora que um profissional que entende como essa dinâmica cardiorrespiratória acontece e como disfunções podem ser revertidas, eu digo sempre que o coronavírus ele foi, vamos dizer assim, ele foi uma surpresa para todos quando chegou. Mas o que ele causou dentro do corpo, desde a formação, já é conhecida pelo fisioterapeuta. Porque existem outras disfunções, como a chamada DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. As doenças obstrutivas, as doenças restritivas, com diminuição do fluxo do ar nas vias aéreas, como se chama na parte pulmonar, traz sinais e sintomas semelhantes ao acometimento por Covid. Então, como o fisioterapeuta já tem todo um conhecimento específico para reverter disfunções cardiorrespiratórias por incapacidade dessa ventilação adequada, quando o coronavírus acometeu o público, esse fisioterapeuta já estava preparado. Porque era, vamos dizer assim, apesar de ser realmente, foi bem impactante no mundo todo, mas foi a chegada de uma doença nova, mas para profissionais, assim como intensivistas, médicos pneumologistas, médicos cardiologistas, que já tinham conhecimento de base
sobre como tratar aquele paciente. Claro, o grande X da questão foi a gravidade com que esse vírus acometia o organismo, que levou, infelizmente, aí no mundo todo, milhões de pessoas a óbito. E a questão, né, da Covid, que não foi decorrente da deficiência pulmonar, e sim uma doença vascular, que não foi prevalente, mas sim. foi o meu caso. Uhum. O meu caso foi esse. Eu tive perda de 25% da capacidade do pulmão, que você há de convir é quase nada. Uhum. Teve gente que teve 80%, 85% e tal. Mas o meu problema de acometimento foi de outros órgãos do corpo. E que foi, assim, bastante impactante. Tanto é que eu fiquei 30 dias no UTI, no hospital. Não sei se o Felipe já comentou isso. Uhum. Mas aí tornou-se também tão grave, ou até mais grave, do que a pulmonar. Sim, entendeu? Sim. Então, provavelmente, tem essa questão da relação com a célula sanguínea. Agora, isso aconteceu, pelo que eu li, teve alguns países que a prevalência foi da vascular, sim, e não da pulmonar, ou seja, uma coisa assim, é um objeto de estudo isso, exato, né? Ou seja, para os cientistas. Aquela questão, né? O que ficou evidente, né? Vamos evidenciar cientificamente. Deve ter gerado uma literatura fabulosa. Exatamente. Então, por exemplo, no seu exemplo, medicina, acredito que um perfil de pacientes que a alteração plaquetária, porque plaqueta no nosso corpo ela existe para tornar o sangue, deixar o sangue numa certa densidade. Plaqueta demais é ruim, porque faz o sangue coagular demais, e plaqueta de menos é ruim, é chamada plaquetopenia, é quando esse sangue ele não fica tão viscoso, não fica tão denso como deveria na quantidade ideal. Então, justamente por chegar na célula sanguínea, não sendo da parte tão respiratória, pacientes como você, do ponto de vista vascular, pacientes renais, pacientes com alterações hepáticas do fígado, pancreáticas do pâncreas, estomacais, então tivemos realmente vários intestinais, né, cerebrais, comportamentais, a questão dos órgãos do sentido. Então, mas veja que tudo aconteceu porque o vírus tinha por onde chegar, por onde transitar, e acabou sendo por corrente sanguínea, mesmo depois da inalação, dessa transmissão direta, enfim. Então, foi e ainda continua sendo um grande desafio entender por que o vírus tem essa predileção, vamos dizer assim, por essas áreas de acoplamento na célula sanguínea e como isso tem comprometido a saúde das pessoas até hoje. Estamos em 2024 ainda se tem questões de Covid. E o tratamento da época para hoje, no caso da fisioterapia, mudou muito ou ainda é basicamente o mesmo tipo de tratamento que se faz para a Covid, no caso? Do ponto de vista da reversão dos acometimentos de cada sistema, ele se assemelha, né? A questão é que, sabendo que sinais e sintomas, então, por exemplo, na hora que o indivíduo ele já tem uma tosse seca, hoje é uma coisa. Início de 2020, uma tosse seca era outra, né? E aí, a partir do momento que se identifica mais precocemente as possibilidades de acometimento, na hora que essa intervenção entra, como ele falou aqui, com uma prevenção, não vai deixar que esse quadro se agrave. Então, muitas vezes, esse quadro que antes poderia ser percebido como mais grave em 2020, 2021, hoje já vai ser mais brando, né? Vai chegar de forma mais amena naquele paciente, porque justamente sabendo o que acontece, preventivamente lança-se mão de intervenções terapêuticas que evitem esse aprofundamento, essa maior complicação no quadro clínico do paciente, né? E o papel do fisioterapeuta na intubação e na traqueostomia. Você falou um pouquinho de traqueo. Isso. Ele se faz presente nessas duas circunstâncias? Não. Só na traqueo, né? No caso, o fisioterapeuta ele tem um conhecimento, né, tem carga horária de faculdade, de pós-graduação, de especialização para ele atuar na ventilação mecânica. Mas sim, a intubação é feita pelo profissional da medicina, tem que ser feita por um médico. Mas a traqueo, sim. A participação. Isso, mas assim, a incisão cirúrgica é uma incisão cirúrgica, então é feito por um cirurgião. Entendi. Né? Mas a ventilação, né, toda a higiene, que chama higiene brônquica, toda a limpeza da área, retirada de secreção, isso foi feito pelo fisioterapeuta, pela equipe da enfermagem, pela equipe médica. Mas o procedimento entubar e colocar o traqueóstomo são condutas feitas pela... Eu sei que você não é médico, mas eu li alguma coisa de que, já há algum tempinho, que a neuropatia periférica não é uma doença, ela é uma consequência de um mau funcionamento intestinal, tá? Muita gente associou à Covid,
mas eu li alguma coisa de que tinha a ver muito com o intestino, tá? E é algo sincrônico, né? Porque você não tem como, talvez tenha como minimizar ou até evitar que amplie e tal, mas cura mesmo não tem. Você já ouviu falar disso, desse estudo médico, de que ela é uma consequência de alguma parte do fígado ou não? Entendi. Do Não, intestino, não. melhor dizendo. Entendi. Não. Nunca cheguei a ler algo Certo. sobre, mas pela fala, eu já começo aqui, ó, a cabeça já a pensar sobre a questão da plausibilidade biológica. Eu já estou aqui. O nervo que sai de determinada área da coluna, que passa pelo órgão, que está associado a um vaso, à pele. Então, a plausibilidade, a possibilidade tecidual já está aqui, já fervilhando na cabeça. E é isso que os profissionais têm que fazer. Na hora que se questiona, poxa, será que água mata minha sede? Mas água é um líquido, deixa eu ver aqui. A água mata minha sede. Mas café é um líquido. Café mata a sede? Não, então não é todo líquido que mata a sede. Então eu preciso ter uma possibilidade biológica, líquido mata a sede. Mas depois eu vou para a individualidade de cada aspecto para afirmar assim, café não mata a sede, o que mata a sede é água. Café, eu vou ter outras interações gustativas com o nervo na língua, que vai me dar uma interação cerebral, que vai me fazer lembrar algumas questões. Água é uma coisa, café é outra. Tipo, quem tá com fome come, quem tá com sede bebe. Quem tá com fome não bebe água. Quem tá com sede não come uma colher de feijão. Então, antes de discutir se serve ou não, vamos para a plausibilidade biológica. Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Você falou isso aí, me lembrou de uma anedota aí. É bom, às vezes, a gente descontrai um pouquinho. Claro, né? sempre. De que um cientista de um determinado país, eu não vou falar qual é, né, mas as pessoas podem deduzir, ele descobriu a pílula para matar a sede. Tá? Aí, como é que funcionava isso? Pegava uma pílula, botava na boca, tomava um copo de água. Tá resolvido o problema. Matava a sede. Tá resolvido o problema. É. E aí é um desse que pega o público desavisado. Agora tem uma outra afirma, coisa, né? eu vou usar até meu exemplo próprio. Covid, né? Sim. Eu contraí Covid logo no comecinho e tal. Então, muito pouco se sabia, ou quase nada. Tratamento, procedimento dentro dos hospitais. Aí eu fiquei deitado numa cama durante um mês. Resultado, me enchi de buraco aqui, a chamada escara. Essa parte de trás aqui, né, do cóccix, que é da perna direita. Aí foi um terror isso. E aí ficou aquela úlcera, né? É. Aberta. Sim. E isso aí modificou meu corpo. Eu tive que passar 6 meses fazendo curativo a cada 48 horas, tá? Para poder a coisa ir fechando e fechando. E com agravante, eu sou diabético, entende? Aí o que dificultou mais ainda. Mas por sorte, Papai do Céu me contemplou, fechou em 6 meses. Tem gente que leva anos para fechar um negócio desse, fazendo tratamento a cada 2 dias, curativo. Mas o que acontece? Ficou a cavidade. Essa cavidade, ela me dificulta o movimento, sobretudo aqui do quadril, o que também impacta, como é que eu posso dizer? Impacta também na mobilidade. Eu Sim. ando assim, às vezes, como se eu tivesse tomado lá meio litro de cachaça e tal, bêbado. Aquele passo para lá e para cá, entendeu? Isso me afetou. Eu fiz fisioterapia durante 2 anos, né, Felipe? 2 anos aproximadamente, melhorou muito. Aí resolvi parar e voltou tudo de novo, entende? Então, quer dizer, esse negócio é complicado. O nosso corpo, ele tem uma fisiologia tal que qualquer alteração que ocorra, você sente. Exatamente. No passo, no movimento, na caminhada, entendeu? Então, isso aí é reflexo também dessa coisa, né? Porque se houvesse, naquela oportunidade, uma certa proteção, né? No meu caso, eu não teria isso, né? Não teria esse cara e tal, mas enfim.
dentro do que você está falando da importância do corpo, que o corpo nosso corpo é multifuncional. Sim. Não é? Então, tudo tem a sua maneira, a sua razão de ser. Então, esse tipo de ocorrência, infelizmente, intercorrência, né, acabou projetando o estudo. Gerando essa repercussão. Né? Agora eu vou ter que voltar a fazer. Sim. Né? Também a questão da perda da massa muscular, que é uma coisa que é importante. Isso. Né? Aquela questão que eu falei mais cedo, de determinadas questões do nosso organismo, nossa saúde, elas precisam se tornar hábitos, rotinas. A partir do momento que se identifique que aquilo exatamente, aquilo é necessário. Então, por exemplo, como eu sou da área neuromusculoesquelética, ortotraumatológica, desportiva, nos meus pacientes eu basicamente atuo com questões musculares, articulares, posturais. E aí a tendência é que a gente começa com uma série de sessões semanais no acompanhamento e ela vai sendo desmamada gradativamente. Então, um exemplo, né? O paciente começa comigo 3 a 4 vezes por semana. Vou pegar um caso recente, começou 5 vezes por semana. Ele realmente ficou internado por uma infecção generalizada, teve sepse, realmente quase vai a óbito. E em 9 dias internado, ele perdeu 11 quilos de massa muscular. 9 dias. Abriu uma escara no cóccix, no sacro, né? Que eu já tenho uma opinião própria que, sem querer analisar a ponta do iceberg, sabendo que cada ambiente hospitalar tem a sua rotina, mas foi um hospital particular, com ar-condicionado, com trocas de lençóis e camas constantes. E, na minha humilde opinião, deixar um paciente com 9 dias de internado abrir uma escara porque alguém deixou de fazer a sua função, não estou aqui querendo apontar o dedo para nenhum setor, aí não sei se foi fisioterapia, não sei se foi enfermagem, não sei, enfim, tá? Então, sendo bem justo, mas alguém deixou de fazer troca de decúbito, como a gente chama, de mudar de lado, de barriga para baixo, de barriga para cima, ou seja, o que for possível. Renato aqui sendo bem justo, estou fazendo análise bem superficial da coisa, eticamente sem querer apontar o dedo. Mas com uma escara que se abre em 9 dias num hospital particular com uma UTI refrigerada, realmente alguém deixou de fazer sua função. E quando alguém deixa de fazer sua função, o todo é comprometido. Aí esse paciente ele começou com 5 vezes por semana comigo. Durante um período onde a força muscular, ele não conseguia nem segurar um copo, nem levantar da cama. Eu passei por isso. Né? Hoje já está dirigindo, já faz mercado. E eu perdi 21 quilos. Imagine. Esse perdeu 9, eu perdi 21. Imagine, né? Com 30 dias. Né, quando você acorda, por exemplo, da Covid, pelo menos a minha sensação foi essa. Porque o tempo que eu estava na UTI, eu estava funcionando o meu cérebro, o corpo estava morto. Sim. Só funcionava aqui. Sonhava, delirava, me lembro de tudo, né? Inclusive está até aqui um texto que eu fiz, está nesse livro aqui, sim, da minha experiência na UTI. É um ensaio que eu fiz aí. Aí o que acontece? Quando você desperta de uma doença tão grave como essa, rapaz, e você olha para você, o meu dedo não chegava no nariz, eu não conseguia mover, eu estava completamente paralisado, só mexia a cabeça. Então o seu estado psicológico vai à ruína total. Você se sente uma pessoa tão, assim, pequena, uma pessoa que, sabe, que está lá, assim, contando as horas, talvez, minutos, enfim, de uma inoperância total, porque você não consegue nem se mexer. O que é? Como é que chega na cabeça de uma pessoa uma situação dessa, né? Bate desespero, entendeu? Vontade mesmo de, sim, abreviar o tempo. É muito difícil sair, sabe? E realmente eu passei por tudo isso e tive sepsis também. Eu também tive, que é uma coisa gravíssima, né? Mas estou aqui hoje falando com você. Maravilha. Por isso a importância da questão da psicoterapia. Né? Então, por mais que eu seja um fisioterapeuta, eu preciso do combustível que é orientado pelo nutricionista, eu preciso do acompanhamento médico de acordo com cada demanda. Então, alguns pacientes, eu faço uma interlocução com neurologistas, com ortopedistas, com endocrinologistas, com clínicos gerais, porque na hora que eu comento, eu troco ideias, a gente troca informações, o maior beneficiado é o paciente. Ele rapidamente, vamos dizer assim, né? Rápido digo, dinamicamente é contemplado por todas as partes que o abordam e fica mais próximo da alta 100% ou parcialmente melhorada para voltar para as suas atividades do dia a dia. Uma das coisas assim, cruciais é o fato de que, por exemplo, uma pessoa que sempre teve uma vida ativa, fez muita coisa e tal, você se reduz aquilo lá, aquele fiapo de vida, com uma fralda, entendeu?
tomando banho na cama, sabe? É uma coisa assim, ele reduz a 10ª parte de você próprio, né? Sim, então, sim. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Temos aqui um item, cuidados e recomendações, trabalho braçal e fixo. O trabalho do terapeuta é um trabalho não só braçal, né? Você tem seu planejamento, seus momentos de estudo, né? Sim, Cada sim. caso é um caso, eu acho que tem muito isso também, né? E quando é que deve se procurar um profissional? Um terapeuta. Pronto. Na fisioterapia. Na fisioterapia? Bom, a partir do momento que determinada função do corpo está comprometida, o fisioterapeuta tem que ser procurado. E essa função, como já falamos bastante aqui no nosso bate-papo, pode estar associada a qualquer sistema do corpo. Então, se for questão articular, questão muscular, questão cardíaca, questão respiratória, questão de controle de manutenção da urina, ou até das fezes, tem pacientes que têm incontinência fecal, tem incontinência urinária. Então, assim, realmente, como são várias especialidades, a possibilidade terapêutica ela é imensa, né? As possibilidades são imensas. A partir do momento que o indivíduo perceber que esta minha função está comprometida, não consigo executar adequadamente, ou passei por uma situação semelhante, não quero que aconteça de novo. E aí vai a questão da prevenção. Evitar que aquela disfunção, aquele acometimento venha a se instalar novamente no organismo, perdão. É quando o fisioterapeuta ele é procurado. E aí cada caso vai ser analisado especificamente de acordo com a demanda. E é como eu falei há pouco, na hora que a gente tem essa abordagem com esse paciente, trazendo para a área que eu atuo, que é a ortopédica, traumatológica, desportiva, pacientes que são abordados diariamente começam mês a mês, ou determinados ciclos, serem desmamados. Então, nunca vou dar alta a um paciente de 5 dias que eu acompanho na semana, dou alta, pronto, sumo. Né? Não vejo mais. Então, um paciente que faz 5 dias na semana, 7 dias na semana, começa depois a fazer dias alternados, depois 2 dias de descanso. Então, na hora que eu vou aumentando a distância entre as sessões, o organismo dele já está habituado. Então, são passados exercícios para casa, toda uma rotina direcionada, com encartes, com cards, com planilhas autoexplicativas, com vídeos do próprio paciente fazendo. Eu gosto muito de gravar o paciente fazendo a conduta dele, deixo no celular dele quando tiver dúvida sobre exercício. Porque na hora que eu estou com ele, eu faço determinadas atividades, determinados estímulos, mas o estímulo do dia a dia, o estímulo do hábito, exercícios mais simples, de simples compreensão e execução, são feitos por ele no dia que eu não estou. É o dever de casa. Então, por exemplo, se eu estou com um paciente segunda, quarta e sexta, ele tem tarefa de casa, terça e quinta, sábado e domingo. Se eu estou segunda, terça e quarta, ele tem tarefa de casa de quinta até domingo. Então, eu sempre estou, seja presencialmente ou seja na mente dele ali no ouvido falando, vai, faz, acontece, executa. Porque na hora que eu der a alta para esse paciente, eu sei que como isso se tornou hábito, se tornou rotina, eu fico tranquilo de que para aquela condição clínica que ele me procurou e recebeu alta 100% melhorada, se ele mantiver este hábito na rotina, a disfunção não volta. Agora, os exercícios não são muito repetitivos? E aí cabe a criatividade, o profissional variar. E a ludicidade. Porque isso é uma coisa que acaba desestimulando o paciente, entendeu? Se você ficar o tempo todo repetindo a mesma coisa, ele começa a questionar o porquê daquilo, sempre ser aquilo lá e tal. Ele fica até um pouco desmotivado por conta disso, né? Então, por exemplo, um dobrar e esticar de um cotovelo pode ser feito de diversas maneiras. Isso, né? Exatamente. Então, eu posso executar o mesmo exercício, mas com diversas outras possibilidades para que fique mais cativante, né? Que fique mais convidativo para o paciente, até mesmo abraçar a terapêutica e ver que é muito mais do que tão somente um movimento, ele tem outras possibilidades. Tipo, tem pacientes meus que a gente está tratando força muscular de membros superiores, que a gente vai para a pia lavar prato. Então, eu preciso que ele execute o movimento de lavar prato. Eu preciso que ele suba ou desça uma escada. Eu preciso que ele execute em funções a gente vai no mercado, a gente execute funções em casa, para que não é só pegar um peso nesse exemplo específico, só tão somente para dar o exemplo, de pegar um peso, dobrar, esticar, se eu sei que esse músculo do cotovelo pode ser estimulado de outras maneiras. E é na hora que fala assim, olha só, esse músculo forte vai me possibilitar fazer outras coisas. E aí fica muito mais convidativo, como a gente falou, fica muito mais cativante, né? E se você incluir uma outra coisa durante o período que você está fazendo os exercícios, com a presença do profissional ou não? Por exemplo, ouvir música ambiente. Sim. Isso eu acho que ajuda um pouco, né? Do que você ficar naquele silêncio absoluto.
Aí você passa a ter a impressão que está tendo um marasmo ali, que isso ajuda também, Ajuda. né? Tudo que for estímulo sensorial, Ouvi uma entrevista num podcast. isso, tudo que for para audição, tudo que for para visão. Então, o paciente participar, o cliente participar na contagem, então o ciclo respiratório tem que ser específico, tem que focar. Ele não vai fazer um negócio assim solto. Então, na hora que tem uma música ali, na hora que tem um aspecto visual, na hora que ele faz a contagem, na hora que ele executa, que ele abraça, aí essa rotina, esse hábito, ele fica mais fácil de acontecer. Porque ele insere aquilo no seu dia a dia e acaba sendo automático, acaba sendo natural para que ele execute aquele exercício de forma adequada. Bom, vamos falar um pouquinho agora do mercado de trabalho, mudando um pouco o eixo da questão. Eu acho que o mercado de trabalho está bastante promissor para o profissional, é a impressão que eu tenho. Se eu estiver errado, você me corrige aí, não é? Exato. O que acontece? Acho que as pessoas despertaram mais para isso. Sim, exatamente. Fisioterapia é uma das pouquíssimas áreas da saúde, estou sendo bem específico, estou nem indo para outras áreas, de humanas, exatas. Na área da saúde, fisioterapia é uma das pouquíssimas áreas que tem uma grande possibilidade, que é o chamado atendimento domiciliar, que é você executar na casa do paciente. E quando isso é feito, vários aspectos são contemplados. Por exemplo, o paciente não pode ou não quer se deslocar para o local fazer a fisioterapia. Tem essa questão do conforto de ser feito em sua casa, né? Quando isso acontece, na grande maioria das vezes, ou são empresas de home care, ou são profissionais autônomos, que ao atenderem diretamente aquele paciente, o recurso que é direcionado, o investimento que é feito pelo paciente em relação ao profissional, ao tratamento, vai diretamente para aquele, né, profissional, e aí tem as questões fiscais, as questões tributárias, mas o valor acaba sendo convidativo, porque ele, basicamente, grande parte da porcentagem do que é trabalhado vai para o profissional. Diferente quando se vai para clínicas ou consultórios. Consultório é quando o indivíduo atende sozinho, clínica pelo conceito, né, do conselho, e clínica quando ele atende mais profissionais naquele CNPJ, naquela empresa. E consultório é uma sala única, que tem só um profissional atuando, enfim. Então, o que é que acontece? Na hora que você atua para empresas, hoje dificilmente se encontra clínicas que fazem CLT, carteira assinada. Mesmo em hospitais, que isso sempre foi muito frequente, cada vez mais nos últimos anos começou a pejotização, como a gente fala, né? A terceirização do serviço. Então, desliga quem é CLT para contratar com prestador de serviço, para pagar uma porcentagem, tem toda a tributação, aí abre e-mail, enfim, assim, não sou especialista dessa parte, mas é o que chega ao meu conhecimento, né? Até na época que eu estive no ambiente hospitalar foi desta maneira. E na hora que você vê que parte do que você produz, uma boa porcentagem, vai ficar tudo bem para que lhe proporcionou atendimento, mas na hora que você foca no atendimento domiciliar, né, você acaba contemplando algo aí que vai lhe dar um retorno muito mais adequado em relação ao seu atendimento. Mas na hora que o profissional, aí sim de qualquer área, ele fica limitado a uma ou duas funções, ele está, como é que eu diria, ele está subestimando a sua capacidade. Então, o que é que eu falo para os alunos da fisioterapia? Que eu dou aula de anatomia, dou aula de fisiologia para vários cursos de saúde, né? Nutrição, fonoaudiologia, farmácia, odontologia. Então, essa parte básica de anatomia e fisiologia, eu já estou sendo, ao longo desses 20 anos aí de carreira docente, para vários cursos de saúde. Fisioterapia acaba sendo a parte específica. O que é que eu falo para eles? O conhecimento que um fisioterapeuta tem ao se formar, ele pode atender um paciente em domicílio? Pode. Pode fechar uma parceria numa clínica para ter um volume de atendimento? Uma casa de repouso, um asilo. Um hospital, uma casa de repouso. Que é uma coisa necessária. Isso. Ele pode dar uma aula na graduação? Pode, ter uma carteira assinada. Pode dar uma aula em pós-graduação no final de semana, que a rentabilidade é bem convidativa. Você vai ali no sábado, domingo, e recebe um valor por 2 dias de trabalho, por 20 horas aulas ministradas, 16 horas aula ministrada, e um valor que muitas vezes é o valor de um mês de tratamento. Então, tem pós-graduações que na hora que você fecha uma parceria, que você dá uma aula, realmente o valor é bem convidativo. Ele pode prestar consultorias com o seu conhecimento, principalmente na área da fisioterapia do trabalho, fisioterapia ergonômica, tem a perícia, né, a parte da perícia ligado ao fisioterapeuta, que é uma formação específica também, com cada vez mais demanda. E, por exemplo, uma das funções que eu exerço, além de ser professor de graduação, de pós-graduação, fisioterapeuta clínico, que eu atendo pacientes no domicílio, eu também presto consultoria para uma empresa de Singapura. É o meu conhecimento em anatomia e fisiologia que me faz gerar relatórios avaliando produtos que querem ser lançados no mercado
nessa fase de análise da evidência científica. Então, esses pareceres, eu funciono como um advisor, um conselheiro, que eu gero relatórios para que, se esse relatório falar positivamente, e a empresa não sabe, tem um cegamento, como a gente diz na pesquisa, é cego. Então, você tem 5 opiniões sobre um produto, e se a maioria dessa opinião contemplar, aí esse produto vai para análise, aí tem todo um histórico aí de anos até isso ser validado, entrar no mercado, enfim. Aí profissionais de saúde podem utilizar esse conhecimento também para questões intelectuais, para questões de consultoria, né, de aconselhamento, né, como essa é a minha função. Então, eu sempre digo que a massa cerebral que a gente tem nos dá diversas possibilidades. Cabe cada um utilizar da seguinte maneira. Mas eu também sou muito justo e falo para os acadêmicos assim. Outro dia um aluno me perguntou assim, professor, qual a área mais rentável da fisioterapia? Eu falei assim, aquela que você escolher e se dedicar. Porque vai ter, qualquer área que você se dedica, você tem o retorno. E se você estuda, e quando falo estudo é com todas as letras maiúsculas, não é um conhecimento básico, uma noção. É estudo. E tem que ter estudo, e a vida mostra que quem tem estudo alcança o que tem quando eu digo estudo, não é só a questão do nível superior, é saber fazer algo. Então, quando você sabe fazer bem algo, aquela questão de você se torna imprescindível. Sabendo que ninguém é substituível, como eu falei bem no início do nosso bate-papo aqui. Então, na hora que você faz bem algo, você vai ser reconhecido por isso em todos os aspectos, principalmente o financeiro. Eu fiz uma pesquisa hoje e eu vi essa questão da remuneração do profissional. Eu achei valores tão insignificantes, assim, algo assim inacreditável até, porque um profissional de curso de nível superior, que estuda 4 anos e meio, 5 anos, como você falou, não pode ter uma remuneração de um curso de nível médio, coisa do tipo, né, que se paga tão mal. Exatamente. Então, por conta disso, eu creio que seja melhor mesmo o profissional derivar para outras áreas, outros caminhos, e que ele vai ter um rendimento muito maior, né, e reconhecido o seu trabalho, o seu dedicado trabalho, né? Exato. Por exemplo, uma clínica ofertar vários turnos com aquele profissional durante um mês e ao final do mês pagar R$3.000 para ele. A questão é que na hora que determinado profissional aceita, este movimento não muda. Ele se submete, né? Na hora que os profissionais não aceitam, aquela vaga fica aberta um tempão, a empresa vai repensar sobre a conduta, a gente espera que repense e que contemple o valor, né? Recentemente foi votado no Senado a questão do piso. Então, na hora que isso for realmente... Ele próprio se encarrega de não valorizar a sua profissão. Exatamente, exatamente. Aceitando isso. Exatamente. Questão de tendências e inovações. Tecnologia, técnicas, abordagem chegou na área da fisioterapia? Sim, bastante. Só uma outra questão que eu raciocinei aqui agora sobre essa questão do mercado de trabalho, que eu também sempre falo para os alunos o seguinte, quando você quiser uma opinião, principalmente sobre a profissão, eu vou ser bem transparente, bem justo. Procure alguém que é bem sucedido nela, mas também procure alguém que é frustrado. Ouça as duas partes. Ouça as opiniões de quem continuou na área e colhe todos os frutos que você estiver pensando sobre na área e aquele que foi para outra área. E a partir disso, gere o seu senso crítico. Tipo assim, se você for para um profissional que se frustrou, aí mudou até de área. Quando ele fala assim, eu me frustrei por causa disso, disso, disso. Se você perceber que foi uma questão do próprio profissional que não se engajou, então você entende que a profissão é promissora, você vai na direção da tua opinião. Mas se você fala assim, eu fiz isso, aconteci, mas não foi. Você fala assim, realmente não é do profissional, é da profissão. Então, eu sou bem justo. Assim, ouça pessoas bem-sucedidas, qualquer área, qualquer profissão. Ouça as pessoas frustradas e, a partir disso, gere o seu próprio senso crítico. Então, justamente você ter a sua opinião sobre a sua atuação profissional. Sobre a questão da tecnologia, como vocês bem falaram, né, durante aqui também o nosso encontro, que o mundo muda. O mundo muda, o corpo muda, o cuidado com a saúde muda, a ciência muda. Então, a partir do momento que nas últimas décadas houve uma maior oferta de tecnologias para avaliação, também teve oferta de tecnologia para tratamento. Então, principalmente na minha área, né, na área que eu atuo, a parte músculo-esquelética, ortopédia traumatológica, aparelhos, tecnologias cada vez mais inovadoras para reparação tecidual, cicatrização, né? Reversão de lesões ortotraumatológicas, avaliação também do ponto de vista fisioterapêutico. Então, diversos aparelhos, avaliação de força muscular, avaliação de
questões como existe a chamada termografia, que é um aparelho que avalia como está a vascularização do tecido a partir da análise térmica do indivíduo, para saber onde é que está a maior perfusão sanguínea, a maior chegada de sangue ou menor chegada de sangue. Então são aparelhos, são tecnologias, como a gente falou, são questões instrumentais que têm cada vez mais contribuído tanto para a avaliação, mas também para o tratamento das questões fisioterapêuticas, não só na área de ortopedia, traumatologia, desportiva, mas também em outras áreas da fisioterapia, como a dermatofuncional, por exemplo, e outras tantas também. Me corrija se eu estiver errado, eu imagino que a medicina desportiva, como você falou, deve ser uma grande vanguarda nessa questão tecnológica aí, né? Sim, sim, justamente porque, do ponto de vista do esporte, é até interessante porque o Comitê Olímpico Internacional chama esporte toda atividade física que é feita com cunho remuneratório, ou seja, o indivíduo é um atleta profissional, e chama de desporte ou desporto quando você pratica do ponto de vista recreacional. Então a pessoa que está andando na orla aqui, que está correndo, ela é uma desportista. Esportista é um Robson Caetano, né? Um corredor olímpico que trabalha e recebe um valor por causa da sua performance esportiva. Por que eu estou dizendo isso? A partir do momento que eu tenho atletas profissionais, se eu tenho um jogo hoje de um time de futebol, com um jogador torceu o tornozelo, e domingo tem um outro jogo importante, ele vai fazer fisioterapia o dia todo. O que um cliente normal, vamos dizer, um cidadão comum, faria várias sessões no mês, ele vai fazer 10 horas de fisioterapia, vai fazer 12 horas de fisioterapia. Então são condutas, são tecnologias, são intervenções que ele vai ser tratado para que essa recuperação aconteça o mais rápido possível, porque ele é de alto rendimento, ele vive do organismo dele, vive da execução esportiva dele, o técnico precisa dele, pegando esse exemplo do futebol, ou como qualquer técnico. Então ele vai pro DM. Né? Oi? Ele vai pro DM. Aí vai pro departamento médico e espera-se que toda a equipe interdisciplinar possa recuperar o quanto mais rápido possível, guardadas as devidas individualidades. Alguns conseguem, outros não, pela demanda do tecido acometido, e assim a gente vai. Mas como o Felipe falou acertadamente, a parte desportiva foi uma das grandes pioneiras nessa questão de lançamento de tecnologias para avaliação e tratamento na fisioterapia. Que nem o sprayzinho mágico do futebol, né? Com água e, né, questão de aquilo, é mais comportamental ou é... Você falou essa parte esportiva, eu como sou bem mais velho que vocês todos aqui, vocês dois, quando eu acompanhava futebol, que eu sempre gostei, hoje eu não, o futebol virou comércio, né? Dinheiro, só se fala nisso. Antigamente os jogadores não se lesionavam tanto, não havia... Tipo assim, o cara passar um ano se recuperando, como o Neymar ainda está se recuperando, sim, né? Sim. E outros jogadores aí e tal. E outros esportes também. Eu acho uma coisa um tanto quanto intrigante. E olha que antigamente os jogadores não eram atletas, eles eram jogadores de futebol. Sim. Hoje em dia o cara tem que ser primeiro um atleta para depois ele ser um jogador de futebol. Senão ele não vai vingar. Ele tem que cuidar do corpo, sim, exageradamente, né? Então, é só uma questão de... eu não sei o porquê disso, né? Bom, só um comentário à parte aí. Deve ter alguma explicação, né? Como não tem evidência científica, mas uma plausibilidade biológica, a gente falou muito sobre isso hoje, é porque os jogadores de futebol são cada vez mais solicitados a fazer outras funções que não somente a da sua posição. Tipo, um lateral direito hoje não é só o lateral direito. Mas nós temos dois jogadores que são os tops do mundo, que é o Cristiano Ronaldo e o Messi, eles não se lesionam nunca. E aí, me permita fazer a menção que o fisioterapeuta do Cristiano Ronaldo particular é brasileiro, é o Marcelo, do interior de São Paulo, está lá com ele, acompanhando o time árabe, e para mostrar como a questão da prevenção, do chamado controle de risco de lesão... ele se cuida, né? Ele se cuida, realmente. Então ele sabe que... O Messi também. É pegar o exemplo de, como já vi uma reportagem, de Chitãozinho Chororó. Né? Você vê são músicos que, por serem músicos, respeitam o público que permitiu que eles terem o que eles têm hoje. Então são pessoas que não bebem, não perdem noite, aquecem a voz. Então eles guardam bem, né? Guardam adequadamente o patrimônio bem precioso que ele tem, que é a voz, para justamente fazer o que eles fazem. Cantam hoje de forma fantástica, assim como fizeram sempre, desde a história deles como músicos. Então aquela questão, se o profissional daquela área ele se cuida, ele se preserva, aquilo acaba ficando mais longevo. Ele vai ter vida longa. Vai ter vida longa em relação àquela função. Quer fazer alguma pergunta, Felipe? Renato,
Todo mundo que vem aqui, eu finalizo perguntando assim, o que é que eu não lhe perguntei e que você gostaria de falar? O que é que passou aí ao largo? E a gente poderia falar um pouquinho mais, no caso você, né? Olha, assim, sendo bem sincero, tá? Não é porque estamos aqui de frente um para o outro. Eu achei fantástica a sua abordagem, tá? Suas Você perguntas. gostou? Muito, 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 muito mesmo. Que coloca não só nós dois, mas principalmente para quem nos está vendo, nos escutando, a pensar sobre tudo isso que nós discutimos, né? Sempre com muito respeito, sempre com muita ética. Eu sempre digo que o diálogo é feito entre duas partes. E essas duas partes podem ser concordantes ou discordantes, desde que tenha ética e respeito. Então, eu fiz colocações aqui que eu sei que colegas podem até não concordar da minha área. Outros vão balançar a cabeça e concordar que eu falei, ótimo, desde que tenha uma... Aí eu vou naquela questão da plausibilidade biológica, né? Da questão da coerência tecidual. Se tecidualmente, fisiologicamente, esta técnica ela pode fazer isso? Pode. Pronto, primeira coisa. E na evidência científica, como é que ela se apresentou? Aí é uma segunda lacuna para preencher. Porque na hora que você fala assim, essa técnica tecidualmente no corpo faz isso que ela promete? Não. Então não precisa nem pesquisar. Porque essa técnica não tem como dentro do corpo fazer aquilo. Então acho que aos poucos, o público em geral, na hora que ele tivesse senso crítico de ver que, poxa, essa técnica, por mais que tenha uma certa promessa, mas isso começa pelo profissional, né, de não fazer essa divulgação errônea, inadequada, mas também o público ele ser mais seletivo. Já que o público é tão seletivo para tudo, né, ser mais seletivo quanto a isso. E uma das coisas que eu quero deixar realmente aqui como, né, algo para todos pensarem, principalmente o público em geral, é o seguinte. Cuidado com aqueles profissionais que prometem milagres, principalmente reverter dores, disfunções do corpo em uma sessão, né, da noite para o dia. Isso não existe. O nosso processo de adoecimento, ele é contínuo. O processo de recuperação também é. O que acomete da noite para o dia é um trauma direto, é uma fratura, é uma fissura, é uma lesão tecidual direta. Agora, mesmo isso, precisa de um tempo, do ponto de vista cirúrgico ou tratamento conservador, como falamos hoje, precisa de um tempo para voltar a deixar o tecido como ele era originalmente antes daquela doença, aquele adoecimento. Então, ao público geral, eu peço, por gentileza, que sejam críticos e se questionem quando algum profissional da saúde lhe prometer uma reversão total, de forma imediata e fácil em relação à doença que você apresenta, porque se acabam esses profissionais se aproveitando do desespero das pessoas que querem melhorar sua saúde de alguma maneira com receitas milagrosas e é isso, e condutas milagrosas, e é isso que eu peço ao público que fique atento e se respalde. Procure mais opiniões, como foi falado aqui, 3, 5 opiniões sobre determinada questão, que com certeza dessa maneira você estará mais próximo dos profissionais realmente qualificados para prestar o melhor atendimento para você. Tá bom, obrigado. Eu que agradeço imensamente. Renato Almeida, pois é isso. Eu espero que nossos telespectadores tenham gostado e vamos em frente, né? Nossa vida, é importante que as pessoas preserve o seu bem maior, que é a saúde. Sim, exatamente. Não existe coisa mais importante do que isso, né? Exatamente. E procurem profissionais assim, específicos dentro daquilo que seja recomendável, né? Exatamente. Tá bom? Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo aqui, dinâmico, e até a próxima. Obrigado, tchau.